Buenas, meus amigos, aqui é o Fabrício Marques da Pedra Moura, consultoria agropecuária, e eu tô aqui hoje para te pedir perdão. É justamente isso. Esse vídeo de hoje é uma espécie de pedido de desculpas e uma maneira de eu tentar me redimir contigo. Tu já vai entender por quê. Alguns de vocês já nos conhecem, pois estão nos acompanhando há um certo tempo, para ser mais específico, há praticamente um ano. Mês que vem, esse nosso canal tá de aniversário, né? Tá completando seu primeiro ano de vida. Só que eu me dei conta que eu nunca contei para vocês, eu nunca me apresentei completamente para vocês. Da onde que eu vim, o que que eu fiz, por que que eu cheguei até aqui, por que que foi criado este canal, a empresa Pedra Moura, enfim. Eu acabei que simplesmente criei o canal e saí dando informação, dividindo um pouco do conhecimento que a gente adquiriu ao longo de 10 safras, atuando como consultor em terras baixas, em áreas de arroz e rotação com soja, e principalmente nas áreas de integração lavoura-pecuária, que é o foco da empresa e deste canal aqui, onde a gente está tentando dividir um pouco das nossas experiências com vocês. Então, para a gente voltar lá para o início e me apresentar, porque obviamente a gente tem algumas pessoas que estão inscritas no canal, um pouco mais de 300 pessoas, que a gente sabe que já nos conhece um pouco mais, mas como a gente não controla e não tem nem ideia de onde vai parar, qual é o alcance que tem os nossos vídeos, porque quando a gente vai dar uma avaliada nas métricas do canal, a gente percebe que ainda a maior parte das pessoas que visualizam os vídeos não estão inscritas no canal. E a gente não sabe se essa pessoa volta a assistir, se não volta, daqui a pouco ficar pensando, tia, quem é esse cara aí? Da onde que ele saiu? Quem é essa pessoa para estar tentando passar informação, tá se posicionando a respeito disso ou daquilo? Então, justamente por conta disso, eu resolvi me apresentar, contar a minha história para vocês e de como que eu cheguei até aqui. Vamos lá então? Bueno, mas para isso, nós vamos precisar voltar lá para Canguçu, que é uma cidadezinha pequena do interior do Rio Grande do Sul, 60 quilômetros mais ou menos próxima de Pelotas, que é onde é a minha cidade natal, mas que, no entanto, eu só vim morar em Pelotas aos 13 anos. Eu fui feito e criado em Canguçu, costumo dizer que eu sou canguçuense, embora minha carteira de identidade diga ao contrário. Mas enfim, por que eu estou contando essa história para ti? Pelo seguinte motivo, a minha família materna, além de ser toda de Canguçu, era uma família de origem rural, que morou a vida inteira no campo e viveu do campo. Aí foi neste ambiente onde eu me criei. Embora eu morasse na cidade, toda e qualquer folga que tivesse, nas férias escolares, eu me mudava lá para fora e assim eu cresci. Com esse vínculo terreno, com este vínculo com a terra, no início muito mais relacionado com a questão pecuária, que era a parte que mais me agradava, estar envolvido com a função da lida do campo, de estar a cavalo, lidando com o gado, com as ovelhas, enfim, com a cachorrada. Embora também meu avô tivesse lavouras de soja, lavouras de milho, mas tinha também a parte agrícola, mas a parte principalmente da cabanha de gado e cabanha de cavalo crioulo era o que eu mais gostava de estar envolvido. E assim eu cresci. E neste ambiente também, para quem não é do Rio Grande do Sul, aqui então, já deve ter escutado falar dos Centros de Tradição Gaúcha. E lá fora nós tínhamos um PTG, que é um piquete de tradição gaúcho, onde meu avô era o fundador e a sede do piquete era lá fora. Tá, mas o que que isso tem a ver com a tua história profissional? Na verdade tem uma relação direta, vocês dá uma guardadinha aí que as coisas vão seguir se desenrolando e já vai entender por quê. Dentro deste ambiente das questões do piquete, das questões tradicionalistas, do tradicionalismo gaúcho, o meu avô tocava a gaita de botão, tem um tio meu que era músico, violonista, cantor, enfim. Então esta parte artística também fez parte do meu crescimento, do meu desenvolvimento e, obviamente, com a música ligada ao campo, às tradições gaúchas, tradições rurais e campeiras. Tá, mas daí, beleza. Fabrício veio-se embora para Pelotas com 13 anos, terminando o ensino fundamental, e no ensino médio fui para o colégio agrícola. Até aí, tá, mantendo a linha de raciocínio, eu cresci dizendo que eu ia ser veterinário. Beleza, primeiro formo em técnico em agropecuária e depois passo para a faculdade de medicina veterinária. No entanto, neste meio tempo, ainda no colégio agrícola, a parte artística começou a falar mais alto e dentro do colégio agrícola tinha um centro de tradições gaúchas onde tinha alguns colegas que tocavam violão, que cantavam,
eu já tinha meu violão, tinha aprendido algumas músicas quando ainda morava em Canguçu, e descambei para este lado. Acabei não concluindo o colégio agrícola e tentei viver de música por algum período. Tá? Eu costumo dizer que eu brinquei de músico por 5 anos. E por que esta expressão? Porque, na verdade, por total falta de comprometimento meu com a causa, a minha carreira artística ela era cheia de altos e baixos, um verdadeiro eletrocardiograma. Então tinha momentos que estava ótimo e outros momentos estava péssimo. E por conta disso eu resolvi que eu precisava voltar a estudar, principalmente porque eu me dei conta que não era sempre que eu estava com vontade de cantar. Eu não podia fazer pelo resto da vida uma coisa que às vezes eu estava com vontade de fazer e outras não. O meu próprio pai várias vezes em casa me reclamava ou pedia que eu cantasse e de certa forma chegava a ser indelicado com o velho, dizia: Tia, eu não sou rádio, se tu quer me ouvir, bota o CD a tocar lá. Tá? Então, quando tomava esse tipo de atitude, eu comecei a perceber, que eu não posso fazer pelo resto da vida uma coisa que nem sempre eu quero fazer. E daí foi neste momento que eu resolvi voltar a estudar, e daí fui fazer a inscrição para o vestibular, e como eu já afirmei, eu passei a vida inteira dizendo que eu ia ser veterinário. Neste momento aqui cabe uma pausa, a gente precisa voltar lá para o Colégio Agrícola. Dentro do KVG, que é o Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça, a escola agrícola que eu estudava, eu conheci o Eduardo Munhoz, que era meu colega da escola agrícola e um dos parceiros, dos primeiros parceiros de música que eu tive. Tá? Daqui a pouquinho vocês já vão entender por que eu estou falando isso. Vamos seguir com a história. Mas neste momento, quando estava organizando as coisas para fazer a inscrição do vestibular, eu comecei a pensar para qual curso que eu ia me inscrever, porque surgiu uma dúvida se de fato eu me inscreveria para medicina veterinária. E eu me dei conta que o que eu gostava mesmo daquela parte campeira era de repente até alguma coisa meio nostálgica pela função da tradicional gaúcha de lidar com gado, cavalo. E eu me dei conta que na minha cabeça de guri, eu me imaginava quando adulto sendo um peão campeiro e que eu não precisava me graduar em veterinária para ser um peão campeiro. Então, neste momento, eu me dei conta que o que eu, de fato, me agradava era de trabalhar com produção animal. E a parte de clínica, de cirurgia, enfim, a parte da medicina mesmo dentro da veterinária não me agradava. E neste momento resolvi então fazer a inscrição para agronomia, pois dentro do curso da agronomia também tinha a possibilidade de trabalhar com esta área de produção animal. Poderia ter feito zootecnia, mas optei pela agronomia na época e ingressei na faculdade com este objetivo de trabalhar com produção animal. No entanto, as oportunidades de estágio que foram aparecendo ao longo da faculdade, já no início, na verdade, os primeiros 4 semestres da faculdade, eu fui bolsista do laboratório de pós-colheita de grãos. Aí daí, pelo meio da faculdade, tive uma oportunidade de ir para Portugal, fazer um intercâmbio lá. E quando eu retornei do intercâmbio, o meu tempo para fazer estágio, para voltar a fazer estágio, seja fosse dentro da faculdade ou em área externa, ficou muito escasso, porque como eu fiquei um semestre atrasado em relação à minha turma, eu comecei a pegar muita disciplina para tentar acompanhar a minha turma e me formar junto com a turma que eu tinha entrado. E acabou que só lá no final do curso, nos últimos 2 semestres, eu resolvi tirar o pé, reduzir o número de disciplinas, fiquei um semestre a mais na faculdade para para começar a fazer estágio em área de campo. E daí, neste momento, coincide, por isso que eu falei do Eduardo Munhoz lá atrás, tá? Coincide com o Munhoz, tinha sido meu colega no colégio agrícola, como eu contei para vocês, só que ele não parou de estudar. Então ele tinha pelo menos 5 anos de graduação na minha frente, que foi o período que eu fiquei brincando de música. Neste momento ele estava saindo da empresa que ele trabalhava e criando a própria empresa de consultoria, no ano de 2010. E eu acabei indo fazer estágio na área de produção vegetal, principalmente em lavouras de arroz e alguma coisa de lavoura de soja. No início era muito mais arroz do que soja. Na primeira safra da empresa, esta safra específica que eu era estagiário, era em torno de 10.500 hectares e uns 1.200, 1.300 hectares de soja. Então, a soja representava pouco menos do que 10% da área total de arroz. E assim, permaneci na empresa, entrei para fazer estágio nesta época, junto com a criação da empresa, fui o primeiro estagiário da empresa, fui o primeiro agrônomo a ser contratado pela empresa,
E eu brinco com eles até hoje que, como eu tinha sido o primeiro estagiário e o primeiro agrônomo, eu tinha que ser a primeira rescisão assinada pela empresa, para continuar sendo sempre o primeiro de tudo. Então, em 2018, a gente entendeu que era melhor, tanto para mim quanto para a empresa, que eu saísse. E assim aconteceu. Só que durante estas 8 safras, a área de arroz e de soja foi aumentando. Eu comentei aí que era 10.500 hectares de arroz, mil e poucos hectares de soja na primeira safra, mas na safra que eu saí, nós já estávamos atendendo 52 mil hectares e um pouco mais de 11 mil hectares estavam sob minha responsabilidade nessa época. Neste momento cabe um outro à parte. A minha área de atuação era basicamente na zona sul do Rio Grande do Sul. Para quem conhece a região, na BR-116, no município de Turuçu até Jaguarão, e na BR-471, do município de Rio Grande até Santa Vitória. No entanto, eu atendia fora da região município de Pedras Altas, eu era responsável técnico da Formosa Sementes no município de São Gabriel e ainda atendia em torno de 5 mil hectares dentro do Uruguai. Então, vocês notem que a minha área de atuação, além de grande, não tinha uma logística muito favorável, e era isso que estava me matando. E ainda para completar, eu era pai recente, né? A pequena Aurora tinha nascido em torno de 2 anos, e depois que a gente tem filho, depois que a gente se torna pai, a cabeça da gente começa a mudar, a gente começa a enxergar o mundo de uma maneira diferente, e eu comecei a me questionar se era isso que eu queria continuar fazendo pelo resto da vida, se essa correria toda valia a pena. Não era pela questão monetária, muito pelo contrário, a minha remuneração não tinha do que reclamar, era muito bem remunerado para fazer o que eu fazia, mas muito mais do que a carga horária de trabalho, era a carga emocional, pela a responsabilidade que a gente tinha de tanta área, de tanto produtor, dependendo da nossa tomada de decisão, gastava muita a questão psicológica da gente estava sempre muito pesada, ainda mais trabalhando com agricultura, com pecuária, como se diz, uma indústria a céu aberto, né? Então eu costumo comentar que a gente peleia contra um inimigo que a gente não pode vencer, né? Então o principal fator de produção, que é o tempo, é o único que a gente não controla. Então é bastante estressante, ainda mais dentro de uma área grande como essa, e numa logística esparramada do jeito que era. Para vocês terem uma ideia, a minha caminhonete a cada 40 dias tinha que parar para fazer a revisão dos 10 mil quilômetros. Então, juntando todas essas informações que eu acabei de passar para vocês, eu comecei a me questionar se realmente era isso que eu ia continuar fazendo. Eu comecei a achar que eu precisava usar mais a cabeça e menos os braços, e obviamente que isso começou a criar um certo atrito dentro da empresa, e por isso que a gente optou pela minha rescisão. Mas ainda assim, eu comentei que a remuneração não era o problema, longe de ser isso, mas de fato eu não estava feliz com o que eu estava fazendo. Então esse foi o motivo principal. Eu poder voltar a conviver mais com a minha família, com a minha filha, principalmente, que estava crescendo e eu vendo ela crescer meio à distância, e principalmente dar uma organizada nessa questão que eu falei de trabalhar mais com a cabeça e menos com os braços. Eu resolvi dar uma parada e organizar o que eu ia fazer. Então, depois da rescisão, eu tive um período aí em torno de 40, 50 dias que eu decidi que eu não ia fazer nada. Como eu disse, eu recebia bem, a rescisão foi boa, e eu me permiti ficar 40, 50 dias de férias. E nos primeiros 30 dias, eu botei como meta que eu não ia pensar em trabalho. Eu queria literalmente esvaziar minha cabeça. Eu queria zerar o HD. E para minha surpresa, e me fez muito bem para o ego, inclusive, eu tive algumas propostas de trabalho nesse período, 6 para ser exato, de propriedades, de multinacionais, de revendas, enfim. Como eu disse, me fez muito bem para o ego, mas eu tinha decidido que nestes primeiros 30 dias eu não ia nem pensar em trabalho. E para todo mundo eu dava a mesma resposta. Ó, a partir do dia 1º de junho, se ainda tiver a possibilidade, se ainda tiver o interesse, a gente volta a falar. Mas até lá eu não quero nem pensar em trabalho. Eu literalmente não sei o que eu vou fazer daqui para frente, mas eu de fato não estou preocupado com isso porque eu preciso organizar a minha cabeça. E foi neste período que, fazendo uma autorreflexão, fazendo uma autoanálise, né, uma retrospectiva dessas 8 safras que eu tinha atuado junto à Porteira Dentro, eu decidi então criar a Pedra Moura
com uma certa semelhança na maneira de atuar, mas não é literalmente igual. O que aconteceu? Eu percebi que as propriedades onde eu tinha dificuldade de gerar resultado nas lavouras eram justamente aquelas que não tinham um sistema de produção bem definido. Algumas nem rotação de cultura tinham, que dirá um sistema mais complexo de integração lavoura-pecuária. E foi este o ponto que eu achei que era o furo da bala que a gente devia se encaminhar e tornar a minha missão de vida e a missão da empresa de trabalhar com este intuito, de transformar os sistemas de produção das propriedades que a gente for atuar ou das pessoas que a gente vai influenciar, como eu gosto bastante de falar. Tenho já na Porteira Dentro tinha essa desculpe, tinha essa questão das palestras, seja fosse num evento interno da empresa ou em alguma coisa externa. Eu era um dos principais palestrantes da empresa, porque eu gosto de fazer isso. E eu me dei conta que o que de fato me motiva, além desse desafio de transformar o sistema produtivo das propriedades e conseguir influenciar pessoas, este inclusive é o objetivo principal deste canal, que a gente consiga falar sobre isso e começar a criar um movimento em prol da mudança, da migração do sistema de produção para que as pessoas sejam acadêmicos, sejam consultores, sejam produtores, comecem a pensar desta maneira. A minha ideia é criar um movimento. Vamos fazer uma analogia aqui. A questão o efeito palma num auditório. Vocês já perceberam que quando a gente está num auditório, num show, numa palestra, num evento, seja o que for, se uma única pessoa começa a bater palma, cria uma onda de aplauso e todo mundo vai no embalo, todo mundo acaba aplaudindo junto? Pois é exatamente esta é a missão, a nova missão do Fabrício, e que eu transmiti para a empresa que eu abri, que é a gente causar este efeito. O objetivo principal deste canal é este efeito da palma no auditório. Foi uma analogia que me veio na cabeça agora, só que eu acho que serve muito bem para as pretensões que a gente tem ao divulgar isso, a dividir o conhecimento. Como eu gosto de dizer, conhecimento dividido se multiplica, e tá aí a analogia que eu precisava. Eu preciso e quero dividir o meu conhecimento com vocês para que ele se multiplique, para que eu seja a primeira palma e ela reflita em vocês, para que vocês juntos me ajudem a aplaudir aqui neste auditório. Então, essa questão das palestras, difusão de conhecimento, treinamentos, curso de capacitação, enfim, este é um dos principais objetivos da Pedra Moura. Embora a gente não vá tirar o pé do campo, a gente vai continuar atendendo em áreas de lavoura, em propriedades, para transformar, para ter os nossos cases de sucesso, para ter os nossos relatos de caso e os nossos conhecimentos de causa, horas de fala, como se diz. Nós não vamos parar de atender no campo, mas o principal papel do Fabrício, a principal missão do Fabrício e da Pedra Moura é difundir, divulgar e dividir conhecimento para que ele se multiplique. Que eu consiga daqui começar a bater palma e que gere uma onda de aplausos pela nossa metade sul do Rio Grande do Sul, transformando o nosso sistema de produção da cadeia produtiva que está passando por uma dificuldade bastante grande, e aqueles produtores que não perceberem que este é o caminho da sustentabilidade dos seus negócios, das suas propriedades, da sua vida até, por que não, né? Porque muitos podem vir a falir e comprometer tanto a questão pessoal quanto familiar, enfim. Então esta é nós já estávamos atendendo 52 mil hectares e um pouco mais de 11 mil hectares estavam sob minha responsabilidade nessa época. E, lógico, que foi um período de muito aprendizado. Nós trabalhávamos com arroz, soja e integração lavoura-pecuária.
que neste momento voltou um pouco daquela a minha paixão pela função do gado, era justamente nas propriedades que eu atendia, que tinha a possibilidade de ter integração com a pecuária, era onde eu me sentia mais em casa, era onde eu mais gostava de estar, eram as propriedades que eu ia e fazia questão de dormir, de permanecer por mais tempo. Sem sombra de dúvida, a minha dedicação, sendo bem sincero, era muito maior nestas propriedades e, não por acaso, não coincidentemente, estas eram as propriedades, não só das áreas que eu atendia, obviamente, de todas as áreas que a empresa atendia, eram as propriedades que mais prosperavam em resultados. Por quê? Porque elas tinham um sistema de produção definido. E foi neste meio tempo, quando eu saí da empresa, eu resolvi que pelo menos uns 40, 50 dias eu não ia fazer nada, justamente para botar a cabeça no lugar, para dar uma descansada, e eu optei por criar a minha própria empresa. Mas neste período, ao decidir o que fazer, antes de criar a Pedra Moura Consultoria Agropecuária, eu me dei conta justamente disso que eu acabei de falar para vocês, que fazendo uma análise minha, uma retrospectiva dessas 8 safras, eu percebi que as propriedades onde eu tinha dificuldade de gerar resultado nas lavouras eram justamente aquelas que não tinham sistema de produção. Algumas delas nem rotação de culturas tinham, que dirá um sistema mais complexo de integração lavoura-pecuária. Então foi neste momento que eu me dei conta que este teria que ser o papel, esta teria que ser a missão da Pedra Moura e a minha nova missão, a minha nova meta, de trabalhar para mexer no sistema de produção das propriedades e não mais para tão somente dar recomendação de lavoura, porque eu percebi que não adiantava, por mais que a gente fizesse um planejamento fitossanitário de alto potencial, tudo que a gente vai aplicar na lavoura é para proteger um potencial produtivo que foi criado de outra maneira. E a primeira delas é com um sistema de produção bem definido, rotação de cultura, integração de atividades, aonde uma atividade vai beneficiando a outra e principalmente as operações destas atividades se encaixam e acabam que todas se beneficiam. Então, neste momento, surgiu a ideia da Pedra Moura, consultoria agropecuária. E por que Pedra Moura? Já foi me feita essa pergunta e eu vou aproveitar, já que eu estou contando a minha história, e responder para vocês. Porque lá em Canguçu, lá no 5º distrito de Canguçu, na cabanha Chico Rita, a fazenda do meu avô, dos meus avós maternos, é uma região que tem muita pedra moura. Tá? Para quem não conhece, dê uma pesquisada aí, pergunte para o tio Google, que ele responde para vocês. Então é uma região de relevo muito dobrado, muitos cerros e muita pedra. E eu percebi que era uma maneira de eu trazer de volta para mim e de manter comigo aquela propriedade que no final das contas é onde está a minha essência, o meu umbigo está enterrado numa mangueira que foi feito pelas mãos da minha avó campeira, da minha avó materna, a minha avó Olga Maria Ribeiro de Matos, que me plantou naquela terra e fez com que esse vínculo fosse permanente, fosse para sempre. Vocês me desculpem que eu dei uma certa engasgada aqui, porque isso de fato me emociona. Tá, então, pessoal, a criação da Pedra Moura se deu desta maneira, e daqui para frente, a missão da empresa e os objetivos nossos, seja atendendo a campo, seja aqui no canal, na página do Facebook, no perfil do Instagram, nas palestras que a gente faz presencialmente, o nosso objetivo é sempre o mesmo. Trabalhar para difundir e divulgar, ensinar, desenvolver, aprender sobre sistema de produção integrado com base em integração lavoura-pecuária. Eu costumo dizer, na nossa metade sul do Rio Grande do Sul, que, ao contrário da metade norte, que tem a possibilidade, por condições edafoclimáticas diferentes das nossas, de ter lavoura de grão durante o inverno, nós não temos essa possibilidade aqui. A nossa lavoura durante o inverno é de pasto, é uma lavoura de carne, e, como eu disse no início do vídeo, a nossa região é orizicultora e pecuarista por origem, tradicionalmente. Então, nós temos
como meta, como missão, eu acho muito mais lógico a gente potencializar, desenvolver e aprimorar a nossa tradição do que tentar mexer na cultura de uma região inteira e mudar culturalmente uma região. Isso é completamente inviável e contraintuitivo. Então, esta é a meta, o objetivo da Pedra Moura e deste canal, desta série de postagens que a gente vai cada vez mais procurar dividir com vocês as nossas experiências. A Pedra Moura já está na sua segunda safra de atuação, então nós estamos fechando agora 10 safras de atuação no campo, e o objetivo, nosso objetivo com vocês, com esses vídeos, com essas publicações que a gente faz no meio digital, no mundo online, é justamente transferir o que a gente adquiriu de conhecimento. Como eu gosto de dizer, conhecimento dividido se multiplica, e eu preciso, eu gosto de falar, eu gosto de dividir as coisas que eu aprendi e principalmente os erros que eu cometi para evitar que outras pessoas cometam os mesmos erros. Então, se isso te agrada, se é do teu interesse entender um pouco mais, trocar um pouco de informação sobre o sistema de produção agrícola em terras baixas, com o foco principal em integração lavoura-pecuária, segue comigo aí. Se tu não faz parte desta comunidade, se não está inscrito ainda no canal, te inscreve agora, deixa o teu comentário com sugestão de temas, pode fazer crítica, pode dar sugestão, enfim, vamos interagir. Tá? A minha missão, a minha ideia, a minha meta é justamente essa: trocar informação e aprender, sem dúvida, aprender com as pessoas que nos acompanham, porque ninguém é tão burro que não tenha o que ensinar, ninguém é tão inteligente que não tenha o que aprender. A gente está sempre trocando informação, e cada vez que eu me sento aqui na frente desta câmera para conversar com vocês, cada vez que eu escolho um tema para dividir com vocês, é neste momento que eu mais aprendo sobre ele, porque quando a gente vai ensinar ou quando a gente vai transferir algum conhecimento, é neste momento que a gente mais aprende, porque tem que revisar vários conceitos, várias técnicas, várias teorias, vários resultados e organizar de forma didática a informação para que ela seja compreendida por aquela pessoa que vai receber. Então, outra coisa que eu gostaria de pedir, além de te inscrever no canal, que tu acione essa sinetinha aí, esta campanita, um sinuelo, para quem é do campo, o homem gaúcho, para que o próprio YouTube te mande as notificações de cada vez que a gente colocar um vídeo novo no canal. E se tu te agradou de fato do conteúdo, a cada vídeo que tu assistir, deixa a tua curtida para nós aí, porque Facebook, o Instagram, o YouTube estão distribuindo cada vez menos, mostrando para cada vez menos gente as coisas que a gente publica, e quanto mais interação tiver, compartilhamento, curtida, o algoritmo entende que isso é um conteúdo relevante, um assunto importante, e começa a distribuir e a mostrar para mais pessoas. Então, se tu te agradou e acha que pode ser útil para outra pessoa, então compartilha, curte, nos ajuda a divulgar e levar essa mensagem para adiante. Tá bem? Então, acho que agora eu contei para vocês a minha história, e a partir daqui a gente pode, depois de ter nivelado a informação, o conhecimento aí de por que a Pedra Moura existe, por que o Fabrício criou este meio de comunicação, a gente vai voltar a divulgar e gravar vídeos das questões práticas, teóricas, resultados, cases, relatos de caso, enfim, das nossas experiências, dos nossos erros e dos nossos acertos. Era isso que eu queria dividir com vocês no dia de hoje. Um forte abraço e até a próxima. A força antiga da terra, alma de sangas e ventos, forja o perfil e o motivo de todo e qualquer intento.
se engana ou talvez não nota quem pensa que lhe comanda, seguindo ciclos e rumos da própria terra que anda. A força que a terra tem define o rumo que segue aquele que por sustento faz que o corpo se envergue, pensando em doar a terra com sua força que é tanta, sem perceber que se entrega à própria terra que planta. A força da terra chucra que pulsa em alma e garganta, aceita cordas e puas, mas nem por isso se amansa. Devolve a força dos golpes ao mesmo peito que encanta, quando o domado se entrega à própria terra que canta. A força viva da terra brota no verde que cresce, trazendo viço pra aquele que sobre ele envelhece. Cruza o homem tempo afora no manto da gadaria, fazendo às vezes de criador a própria terra em que é cria. será motivo pra andar, razão, sustento e vida. Por certo é maior que tudo, É muito mais que guarida, é o princípio final, fazendo que assim se vence. o homem não vence a terra, por causa dela é que vence. O homem não vence a terra, por causa dela é que vence. O homem não vence a terra, por causa dela é que vence. O homem não vence a terra, Por causa dela é que vence. o homem não vence a terra. O homem não vence a terra, por causa dela que vence. O homem não vence a terra, por causa dela que vence.